Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor e mais uma vez o nosso desejo é que todos vocês estejam com saúde, estejam guardados e protegidos pelo nosso Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco na temática a caminhada cristã, com base no texto de Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Mas antes de meditar na palavra, eu quero começar esse estudo com uma pequena história, um pequeno mito grego sobre Narciso. Esse mito diz que quando Narciso nasceu, a sua mãe perguntou a um adivinho se Narciso viveria durante muito tempo, se ele teria uma vida longa. E já que a sua beleza era uma beleza extraordinária, estonteante, Narciso era muito bonito. E o adivinho disse que ele viveria sim, mas com uma condição, de que ele não pudesse enxergar a sua própria imagem, o seu próprio rosto, pois o dia que isso acontecesse, uma maldição seria lançada sobre ele e isso lhe causaria morte. Quando Narciso ficou adulto, naturalmente ele passou a atrair os olhares das moças, das donzelas e especialmente das ninfas daquela região. Mas embora Narciso atraísse toda aquela atenção, tivesse toda aquela bajulação em seu redor, ele preferia viver só. Afinal, ele ainda não tinha encontrado uma moça que julgasse merecer o seu amor. E uma das ninfas, chamada Eco, aproximou-se loucamente de Narciso, se apaixonou por ele, mas como teve o seu amor negado, ela resolveu pedir a ajuda da deusa Nêmesis, que era a deusa da vingança. E a ninfa pediu que Nêmesis lançasse sobre Narciso a seguinte maldição: que Narciso se apaixone com muita intensidade, mas não consiga possuir a sua amada. E certo dia, Eco atraiu Narciso para uma fonte, e quando ele se abaixou para beber água, ele viu a sua própria imagem refletida nas águas transparentes daquela fonte. E naquele momento, Narciso ficou encantado com o que viu. Observou os cabelos, os olhos, os lábios, e ele não conseguia parar de olhar para a própria imagem. Observou tanto aquela imagem, o seu próprio rosto, que desejou possuir aquela imagem, não sabendo que se tratava dele mesmo, porque ele nunca tinha se visto. Mas como ele não conseguiu, obviamente, ele morreu de desgosto por admirar tanto a própria imagem e não conseguir possuí-la, como havia previsto aquela maldição. Essa é uma história, fala sobre Narciso, daí surge o termo narcisismo, que é a pessoa que tem paixão por si mesma, que se vê além do que ela realmente é. E eu quero começar essa meditação com a seguinte pergunta: como você se vê? Como você se enxerga? E essa é uma pergunta que é importante a gente responder. E para respondê-la, nós vamos meditar no texto que nós falamos do início, de Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16, a palavra diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Uma terrível tentação que nós podemos ter e enfrentar na vida cristã é a da ociosidade, ou seja, de não fazermos nada, de ficarmos parados, de ficarmos apenas no estado contemplativo da fé. Infelizmente, muitos cristãos têm caído nessa armadilha. Muitas pessoas têm vivido dessa forma, na sua fé de uma forma muito ociosa, parada, se tornam cristãos apáticos, desinteressados, não se envolvem com as atividades da igreja. E quando eu falo de atividades, eu não estou dizendo só dos cultos, mas também dos ministérios, dos projetos sociais, das diferentes atividades que a igreja desenvolve no mundo. E nós vemos na Bíblia, em Apocalipse,
uma igreja, a igreja de Laodiceia, que cedeu a essa tentação. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 17, diz assim: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Infelizmente, esse era o tipo de pensamento da igreja de Laodiceia. Achava que se bastava em si mesmo, vivia uma espécie de narcisismo espiritual. Mas em contrapartida, os primeiros cristãos foram chamados de os do caminho. Essa é uma clara referência a Cristo Jesus, pois ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então todos aqueles que eram cristãos eram chamados como os do caminho. Então eles eram conhecidos dessa forma, os do caminho. E nós somos de fato do caminho. Mas como somos do caminho, estamos numa caminhada. E a vida do cristão, então, ela é assim, ela é uma caminhada, ela não é estática, ela não é parada, ela é dinâmica e deve estar em constante movimento, em constante transformação. Então, a caminhada cristã, ela é comparada por Paulo a uma corrida. Eu quero que você mentalize agora essa cena. Pense talvez nas Olimpíadas, aquele monte de gente na linha de partida, olhando para a linha de chegada. De repente se dispara o sinal e as pessoas começam a sair correndo para alcançar o primeiro lugar. Assim Paulo compara a vida cristã com uma corrida. E o próprio apóstolo Paulo se vê participando dessa corrida. É como se ele estivesse lá, olhando para a linha de chegada. Philippus Hendrickson, ele comenta sobre Paulo o seguinte: dá a entender que a igreja de Filipos está sendo perturbada por pessoas que imaginam ter alcançado a perfeição. É estranho, mas é verdadeiro. Algumas pessoas realmente ali achavam que não precisavam fazer mais nada, que já eram perfeitas, né? Estavam amando a si mesmas, né? E Paulo entende que não tinha alcançado tal feito. Paulo está falando, olha, para aqueles que pensam dessa forma, eu não penso assim. Pelo contrário, eu entendo que eu não alcancei a perfeição. Portanto, a postura de Paulo era de prosseguir a sua caminhada rumo a esse objetivo. Ele queria alcançar o final, né? Ele queria alcançar a perfeição e ele estava nessa caminhada, entendia que era algo que ainda não estava concluído. E a sua concentração nesse alvo era comparada à de um atleta numa corrida. O atleta, quando ele está numa corrida, ele se desliga do restante, ele não presta atenção no público, ele apenas se foca no final, no seu objetivo. E é assim que Paulo também estava em relação à vida espiritual, em rumo a alcançar a estatura de Cristo, né? O prêmio descrito no versículo 14 do texto que nós lemos de Filipenses capítulo 3, pode ser entendido como o galardão. E o galardão do cristão é o céu. Esse é o nosso prêmio. Como diz o próprio versículo 14, é o chamado celestial de Deus. Mas enquanto numa corrida terrena só uma pessoa pode vencer, só uma vai alcançar o primeiro lugar, o pódio, na carreira cristã, todos aqueles que seguem a Cristo são vencedores. Que coisa maravilhosa! E não só isso, mas a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Enquanto então numa corrida normal, uma pessoa só consegue chegar, na vida cristã, todos nós podemos chegar à posição de mais do que vencedores através de Cristo Jesus, né? Filipenses capítulo 3, versículo 14, então Paulo diz isso: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na caminhada cristã, então, irmãos e irmãs, é essencial considerar alguns passos se nós quisermos chegar ao final dessa caminhada. A primeira coisa que nós precisamos entender, primeira lição desse estudo é que nós somos imperfeitos. Por isso a pergunta, como você se vê? Como uma pessoa perfeita, completa, ou como alguém que ainda está em construção? Então, de fato, nós somos imperfeitos. E Paulo, quando ele se refere ao que ele ainda não tinha alcançado, era justamente sobre isso que ele dizia. Essa afirmação que ele diz a respeito de si mesmo, que julgava ainda não ter alcançado, era justamente quanto à questão da perfeição. João Calvino, ele comenta esse texto dizendo as seguintes palavras: aqui Paulo se refere a ter inteira comunhão nos sofrimentos de Cristo, a ponto de conhecê-lo de um modo perfeito. Ensina, portanto, com o seu próprio exemplo, que nós devemos progredir e que o conhecimento de Cristo é tão difícil que mesmo aqueles que se esforçam somente para obtê-lo
não são perfeitos enquanto estão vivos. Olha só que belas palavras, né, do teólogo João Calvino. Realmente é assim. Quando nós nos sentimos perfeitos na caminhada cristã, o que acontece não é que chegamos à perfeição, é que nós paramos de crescer, ou seja, estagnamos. É como uma obra que começou e ficou inacabada. Não sei se você já viu alguma obra assim, né? Alguma construção que por falta de dinheiro ficou inacabada. Está incompleta. E a igreja de Laodiceia, infelizmente, ela estava vivendo esse tipo de visão, como se já estivesse perfeita, quando na verdade ainda era uma obra inacabada e por isso parou, estagnou. Ela achava que não precisava de mais nada por causa da sua riqueza, né? Mas na verdade ela havia simplesmente parado. E na caminhada cristã, nós precisamos entender que não há limite para o aprendizado, para o aperfeiçoamento. Não é porque você aprendeu muito que você ainda não tem mais nada para aprender. Pelo contrário, quanto mais nós crescemos, mais percebemos que ainda há um caminho pela frente a ser trilhado, né? O pastor Warren Wiersbe comenta esse texto dizendo as seguintes palavras: uma insatisfação santificada é o primeiro elemento essencial para avançar na vida cristã. Obviamente que aqui não está falando quanto à realização pessoal, não é nesse sentido de ser uma pessoa insatisfeita com tudo, mas no sentido de querer buscar aprender cada vez mais sobre Cristo Jesus e sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nesse sentido, esse tipo de insatisfação santificada, ela é essencial porque ela nos leva a querer crescer mais e mais, né? A caminhada cristã, então, ela começa com esse importante passo de saber que nós somos imperfeitos, que estamos em construção e que a cada dia nós podemos e devemos aprender e melhorar um pouco mais. A segunda questão que nós precisamos ter bem claro, que esse texto nos mostra, é que passado é passado. O apóstolo, ele assumiu uma atitude correta quanto ao passado. Ele diz o seguinte em Filipenses 3,13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Um corredor, lembrando novamente aqui a imagem da corrida, né? Um corredor, ele não pode ficar olhando para trás enquanto corre. Se ele fizer isso, ele vai se distrair e ele corre o risco de tropeçar e cair, perdendo a sua posição, né? Até mesmo de perder a corrida. É interessante essa figura porque na caminhada cristã não é diferente. Na caminhada cristã, nós não podemos ficar só olhando para o passado. A caminhada exige uma postura de avanço, de ir além, de buscar ir cada vez mais à frente, mais longe. E Jesus, ele advertiu aqueles que queriam segui-los com esta advertência em Lucas 9,62. Acompanhe comigo, diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só, vamos ler de novo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Assim também, então, na vida espiritual, nós não podemos olhar para trás. Olhar para trás aqui é sinônimo de paralisação, é de ficar parado no tempo, é de não seguir adiante. E nós, na vida cristã, precisamos progredir, né? Então não pare, por mais que seja difícil, por mais que o seu passado tenha tido coisas graves, siga em frente, deixa o passado no passado, porque quem está em Cristo é nova criatura. Então existem pessoas que não conseguem dormir direito porque ficam atormentadas com lembranças negativas do passado, pessoas que ainda estão se lembrando de coisas que já se arrependeram e que Deus já as perdoou. Nós não estamos falando de pessoas que não se arrependeram, não é isso, mas daquelas que genuinamente já se colocaram diante do Senhor, se arrependeram do seu passado e que Deus já as perdoou, porque a palavra assim nos afirma. E infelizmente há pessoas que não conseguem se desprender, né? E nós precisamos entender que não podemos deixar que isso atrapalhe o avanço da nossa caminhada. É interessante que quando Jesus ressuscita e vem até Pedro, e Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, né? Pedro, aqui ele estava desanimado. Ele achou que Jesus já não aceitaria mais por causa da sua negação. Mas a palavra de Cristo era: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, passado é passado, deixa para trás, não importa. Eu não estou mais preocupado com isso, né?
que Jesus então diz para Pedro: Pedro, siga em frente. E nós não podemos então deixar que o nosso passado atrapalhe a nossa caminhada. Aliás, a nossa atitude deve ser a do retrovisor. Ele nos auxilia a olhar para trás, mas sem deixar de olhar para frente e caminhar. Assim também, não é que nós não podemos recordar o passado, nós precisamos também ter uma percepção do passado, mas não ficar no passado, mas sempre olhando para frente. Há muita gente, infelizmente nos dias de hoje, que estão enfermas em seu espírito porque não se perdoa e não se desprende do passado. Pessoas que ainda estão presas às coisas velhas, né? Pessoas que ainda estão presas a traumas do passado, a fatos que aconteceram às vezes há tantos anos, às vezes até mesmo na infância. E na caminhada cristã é essencial dar esse segundo passo, esquecer as coisas que já ficaram para trás e seguir em frente. Então, meu querido, minha querida, deixe o passado no passado, descanse no perdão de Deus, siga em frente. Em terceiro e último lugar, prosseguir é preciso. Paulo tinha uma postura correta, não só quanto ao seu passado, mas também quanto ao presente. Paulo ele diz em Filipenses 3,14 as seguintes palavras: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É interessante que não apenas ele havia deixado as coisas velhas para trás, mas agora prosseguia para o alvo. O apóstolo ele tinha essa consciência de que a sua caminhada cristã ainda estava incompleta, que precisava seguir em frente. Ele não estava contente com o que já tinha alcançado, mas a sua disposição era de seguir adiante. E assim também deve ser a nossa. Deixa o passado no passado, mas tenha aquele desejo genuíno de prosseguir, de alcançar cada vez novos patamares mais altos, mais adiante. A igreja cristã, ela tem esse chamado quanto à caminhada, de seguir em frente, de prosseguir, e é preciso prosseguir, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, né? O comodismo, ele é a grande tentação sobre a vida da igreja, não só na vida da igreja, mas em todas as áreas da nossa vida. Na vida profissional é assim, na vida familiar, nas amizades, na vida pessoal, enquanto crescimento pessoal, enquanto pessoa, nós somos assim. E na vida espiritual também. O comodismo é a tentação de deixar como está, quando na verdade nós precisamos seguir em frente. A igreja de Laodiceia em Apocalipse, ela recebeu uma severa, uma dura repreensão da parte de Cristo, justamente por ter se tornado uma igreja parada e satisfeita consigo mesma. Lembrando ainda do mito de Narciso, é como se ela estivesse amando a sua própria imagem, ao invés de olhar para Cristo Jesus e entender que ainda há muito para crescer. Quando nós olhamos para homens que são falhos, realmente a gente pode até se contentar, mas quando a gente olha para Cristo Jesus, meu querido, há muito ainda, né? Há muita caminhada pela frente. Mas nós devemos não desistir, mas querer cada dia mais, mesmo que um pouco, nós queremos estar mais próximo de Cristo Jesus. Quando Israel estava saindo do Egito e se viu diante do mar à frente, os egípcios atrás, e eles ali cercados pelas montanhas da região, eles não sabiam o que fazer, foram até Moisés. Moisés clamou a Deus, mas a resposta de Deus para Moisés e também para o povo foi muito interessante. Olha só o que a palavra diz em Êxodo 14:15. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Olha só as palavras de Deus, né? Foi uma palavra até um tanto quanto dura, mas verdadeira. Diz o seguinte: pare de ficar clamando a mim quando eu já dei a direção. Siga em frente. E aí a palavra fala depois que Moisés, ali usado num ato poderoso por Deus, abriu o mar e eles atravessaram o mar vermelho, em seco, né? E depois o mar se fechou após eles e destruiu todo o exército do Egito. Assim nós precisamos então prosseguir em frente, não olhar para os problemas, não olhar para os traumas, não olhar para o passado, mas seguir em frente. A igreja de Cristo, ela não pode se acovardar diante das circunstâncias e das dificuldades. O exemplo do apóstolo deve estar bem claro em nossa memória, de prosseguir para o alvo. Então, meu querido, repita comigo: prossiga
para o alvo. Prossiga para o alvo, não pare na sua caminhada. Ah, mas hoje eu falhei, hoje eu não consegui. Coloque-se diante do Senhor, arrependa-se e continue. Não pare, não desista, mesmo que você venha cometer falhas durante a caminhada. É para isso que nós somos chamados, para andar sempre em frente. Mas não é só andar em frente. Paulo nos fala também que é preciso andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Filipenses capítulo 3, no versículo 16, ele diz isso: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Andar de acordo com o que nós já alcançamos é andar de acordo com a Bíblia, é andar de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os mandamentos de Cristo, de acordo com o padrão que a Bíblia estabeleceu para o verdadeiro cristão. A Bíblia, ela registra a caminhada de pessoas que começaram bem, e foram até o final bem, mas também registra a caminhada de pessoas que começaram bem e infelizmente não foram bem até o final. Alguns exemplos: o de Ló, o de Sansão, o de Saul, o de Ananias e Safira, o de Demas. Foram todas pessoas que começaram bem, mas que infelizmente se perderam no meio da caminhada. Na caminhada cristã, então, é importante nós estarmos firmes de acordo com a palavra do Senhor, firmados na palavra do Senhor. Infelizmente, inúmeras pessoas têm se desvirtuado por meio de práticas estranhas à Bíblia, que começaram bem, mas que têm trazido para a sua vida heresias, doutrinas contrárias à palavra do Senhor. E isso mostra que tem faltado coerência com a palavra de Deus na vida de pessoas que vivem dessa forma, Nós temos que conhecer a palavra do Senhor e viver de acordo com a palavra do Senhor. A igreja, ela deve guiar a sua caminhada de acordo com aquilo que ela já sabe que é verdade, para progredir cada vez mais, ou seja, de acordo com a palavra do Senhor. A Constituição da nossa igreja, ela diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse é um artigo muito bonito, um dos meus preferidos da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, porque ela fala justamente sobre a importância de firmarmos a nossa fé na palavra do Senhor. Então, nós precisamos caminhar a vida cristã de acordo com o que nós já temos alcançado. Quero aqui novamente frisar para você, meu querido, entenda que você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Tudo bem quanto a isso, desde que nós não paremos, desde que a gente não pare por causa do passado. Deixa o passado no passado. O que ficou para trás, ficou para trás. Coisas novas se fizeram. Mas finalmente, nós não podemos deixar de entender também que é importante prosseguir, que nós não podemos parar para o alvo que é Cristo Jesus. O seu alvo não é o pastor Juliano, o seu alvo não é fulano ou beltrano, mas o seu alvo é Cristo Jesus, que é perfeito. E a cada dia nós temos que alcançar um pouco mais, chegar um pouco mais perto deste alvo. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos orar nesse instante. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é perfeita, que é santa, e nos mostra o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que sabia que não era perfeito e tinha consciência clara quanto a essa questão. Mas ao invés de se desanimar, de olhar para o passado e ficar preso no passado, Paulo, ele olhava para frente. Ao invés de ficar se gabando de seu passado como um judeu que era muito cuidadoso quanto à palavra, ele olha para um novo futuro com Cristo Jesus. Ele olha especialmente para o futuro celestial. Assim também nós devemos caminhar. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos entendimento, que a gente não pare no passado, que a gente descanse no Teu perdão, se desprendendo das coisas velhas, mas buscando a cada dia caminhar rumo à Tua vontade, crescendo para que possamos a cada dia parecer um pouco mais com Cristo, segundo o Teu propósito para as nossas vidas. Que nessa caminhada a gente não se desanime, mas possamos encontrar renovo através do Teu Espírito Santo. E nessa caminhada nós temos o mapa da direção, que é a Tua palavra, que a cada dia possamos nos dedicar a conhecê-la um pouco mais, para conhecer o Teu propósito e para alcançarmos o alvo, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Assim eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Peço também, Pai querido, que os integrantes deste lar, aqueles que estão ouvindo essa palavra, sejam guardados pelas Tuas mãos. Possam guardar também essa palavra no coração, para não pecar contra Ti, como diz o salmista, e possam a cada dia progredir rumo à Tua vontade. Eu oro no nome de Cristo Jesus.
Amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que essa palavra penetre no seu coração, que você possa realmente a cada dia querer crescer para o alvo que é Cristo Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.